Fala, pessoal, como é que estão as coisas, gente? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernando Mesquita, eu sou autor deste canal, que é o maior canal sobre técnicas de preparação para provas e concursos públicos deste país, e a gente vai juntos pelos próximos minutos para a gente fazer aqui a terceira parte da nossa jornada do zero à aprovação. Aqui a gente vai conversar sobre como que você pode revisar, sobre como que você pode se adaptar. Se você vem acompanhando aí o nosso rolê a respeito desse trabalho que a gente está fazendo, você já sabe que essas são duas etapas, duas partes componentes do ciclo ERA que eu já apresentei para você e que hoje a gente vai entender como que a gente vai fechar. Deixa eu dar boa noite para todos vocês que estão aí: Maiara, Cleo, Sâmia, Luiz César, Vanessa, Elisandra, Aline, Domini, Letícia, Ana Cleane, Aline, Ortiz, Luciana, Sara, Alisson, Juliana, Prosa com Bianca, Daniela, Ângel, Maida. Peraí, sobe. Cíntia, Wellington, Vanusa, Érica, Renata, JM, Betânia, Isabela, enorme satisfação estar aqui com vocês. Eu quero que você me diga se você esteve aqui nas outras duas apresentações que eu fiz. Se for o caso, diga eu aí no chat, só para eu ter uma ideia, porque eu gosto de sentir que você está seguindo o fio da meada, tá? Aqui vai ser um encontro épico. A gente vai focar bem mais em revisão, porque isso acaba sendo uma dúvida maior e um processo um pouquinho mais complexo também. E o finalzinho vai ser dedicado à fase da adaptação, que pode parecer uma fase pequenininha, mas que ganha muita importância com o tempo, tá? Então, isso vai ser muito importante. O que a gente vai ver aqui? Hoje a gente vai ver dicas práticas para que você possa se lembrar do que estuda e para você compreender o seu processo de estudo, tá? Isso daqui vai ser o ponto mais importante que a gente vai ter. Gente, eu faço uma pergunta aqui para você agora. Adianta eu estudar e não me lembrar do que eu estudei? Não adianta. Não adianta. Tá? A Joyce esteve aqui em todas, que beleza! Muita gente que esteve aqui em todas, o pessoal que só viu a segunda. Satisfação, gente, eu fico muito feliz por todos vocês aqui. Uma coisa que é importante lembrar, a gente vai ter hoje a continuação das vendas aí do curso Zero à Aprovação, que você pode se matricular. Inscrições por tempo limitado, ao final eu vou falar um pouquinho sobre ele e daqui a pouquinho esse prazo está fechando. Eu acho que ia fechar na segunda, eu acho que eu já vou mandar esse prazo para sexta-feira, se eu conseguir fazer a nossa live de perguntas e respostas amanhã, e aí a gente resolve. Então já deixa o seu dia amanhã, deixa eu inclusive ver como é que tá a agenda, porque eu tô falando de amanhã, eu não sei nem como é que tá o esquema, né? Mas já deixa um espaço amanhã para a gente poder falar sobre isso. Muito provavelmente teremos live amanhã às 19 horas para o encerramento da jornada do Zero à Aprovação, tá? Então, neste caso, já deixa um espacinho aí para a gente poder fechar as inscrições. Parabéns para você que está aqui, porque isso significa que você se preocupa com aquilo que você quer fazer, com a forma como você estuda, com a velocidade da sua aprovação, como a gente fez em todos os episódios. Eu quero que você coloque aí para mim hashtag até o fim, se você pretende ficar aqui até amanhã, 19 horas, não direto, né, bens a Deus, mas se você pretende estar aqui novamente, além de hoje, amanhã às 19 horas, para a gente poder encerrar esse pacote. Uma coisa que aconteceu ontem, eu esqueci do sorteio, o que significa que a gente vai ter sorteio de 2 exemplares do livro Ciclo ERA hoje. Então, para você que estava aqui ontem e queria o sorteio, a gente vai ter 2 sorteios hoje, tá? Gente, coisa muito importante. O que é revisar? Revisar é você rever o conteúdo que já foi estudado, tá bom? Então isso é de fundamental importância para você. Você entender que a revisão é você rever aquilo que já foi estudado, isso é fundamental. Só que, Fernando, para que eu vou revisar? Para que eu vou rever um conteúdo que eu já vi? E essa pergunta, ela é muito típica da pessoa que digamos assim, nunca estudou na vida. Porque se você já estudou, você sabe, você tem certeza, você entende que se você estuda, você esquece.
Quando a gente estava na escola, isso acontecia, só que acontecia um pouco menos. Por quê? Porque você estudava no dia anterior. E aí, como você estudava no dia anterior, você acabava, de uma certa forma, se lembrando daquilo que você precisava para a prova no dia seguinte. Mas, quando a gente está falando de preparação para provas e concursos públicos, a gente está falando aqui de milhares, às vezes, de aulas, de conceitos, de ideias que você precisa gravar. Algumas delas mais importantes, algumas delas menos importantes, mas ainda assim são milhares de conceitos que você precisa. A maior parte dos concursos que a gente vai fazer vai ter conteúdo de direito, por exemplo, e o que se estuda, o que cai numa prova de concurso de nível médio, às vezes é o que se estuda em 3, 4, 5 semestres de direito de uma disciplina só, direito constitucional, 4 semestres de direito constitucional numa prova de técnico de tribunal. Então a gente precisa começar a entender isso e ter muita clareza a respeito desse processo que a gente vai ter, tá? Vamos lá para a gente poder entender qual que é aqui o papel da revisão. O papel da revisão é manter a gente focado, é manter a gente com conhecimento. Se você estuda sem revisão, o que acontece com o seu conhecimento? Isso aqui é um determinado conteúdo, tá? Esse conteúdo vem, você estuda, e aí isso daqui é o dia seguinte. Isso aqui começa um processo de decaimento, e isso aqui vai diminuindo, às vezes dá uma aumentadinha porque você vê alguma coisa semelhante, mas isso tende a ficar num patamar muito baixo. Por quê? Porque você não reviu, e o cérebro, ele vai dar atenção para aquilo que você valoriza. Mas não é só dizer que uma coisa é importante. É você valorizar por meio da emoção, é você valorizar por meio da repetição, é você valorizar por meio da associação. Então o cérebro tem formas como ele funciona. Quem tem cachorro aí entende que o cachorro ele tem uma linguagem que ele entende. Não adianta você sentar com ele e falar: Totó, olha só, não pode fazer xixi no sofá, tá bom? Não é assim que ele funciona. Então o cachorro funciona por meio de reforço positivo, por meio de reforço negativo, por meio de retirada de estímulos. Então você vai treinando o cachorro, e ao treinar o cachorro você fala a linguagem dele. E o nosso cérebro da mesma forma. Nosso cérebro é muito mais esperto do que a gente acha que ele é. Então não adianta simplesmente você falar uma coisa para ele, porque ele vai perceber imediatamente que aquilo não é importante para você. Você estudou uma vez, nunca mais viu, o cérebro é a parte do seu corpo que mais gasta energia. Seu neurônio é a célula que mais consome energia no seu corpo. Então, se existe um caminho neuronal que é uma lembrança que não está sendo utilizado, isso vai ser esquecido. Quem assistiu o filme Divertidamente viu isso acontecendo na hora que eles vão passando lá e sugando aquelas bolinhas daquelas memórias apagadas, na hora que o amiguinho de infância dela cai no fosso lá. Nossa, ficou todo arrepiado. Gente, aquele filme é maravilhoso demais. Então, que o amiguinho dela cai lá no fosso do esquecimento. Então, é isso que acontece. Aquele filme é maravilhoso. Se você não assistiu Divertidamente, assista, porque ele é uma pérola a respeito de como que o cérebro e a memória funcionam, não só no amadurecimento da criança para o adolescente, para o adulto, mas também para nós de uma forma geral, tá? Então isso vai ser importante também. Só que quando você estuda com revisão, o que acontece? Você vem aqui um pouquinho e tal, e aí você tem um decaimento, não tem? Tem. Mas aí o que acontece? Isso daqui volta. Aí cai um pouquinho, isso daqui volta. E daqui a pouco isso tende a permanecer. Quando que isso daqui vai acontecer? Quando é que você retorna? Isso daqui vai acontecer com o passar do tempo, e isso daqui vai acontecer com a revisão. Quando você revisa, você tem uma subida do seu conhecimento para patamares semelhantes ao que ele estava durante o seu próprio estudo. Então essa é a diferença. Essa é a diferença. O estudo sem revisão, você tem um decaimento, isso daqui seria o seu conhecimento a respeito de alguma coisa, ou a lembrança a respeito de alguma coisa, e isso daqui seria o estudo com a revisão. Você consegue manter aquele ponto lá em cima, tá? Fernando, eu reviso, mas ainda assim às vezes eu não consigo acertar uma questão na prova. Você não consegue acertar uma questão na prova por um problema de interpretação, por um problema de abrangência, de amplitude do seu estudo. Você não fez questão e não direcionou aquele conhecimento para o que você precisava. O processo de estudos ele é um processo completo e integrado, tá bom? Então isso é importante, é importante. O Anderson falou que nunca assistiu Divertidamente, vai ver hoje. Veja, meu filho, porque esse filme, ele muda completamente a sua referência com relação ao cérebro. E entenda que isso é exatamente o que acontece, só que apresentado ele, obviamente, de uma forma lúdica, de uma forma muito palatável, né? Um filme voltado para crianças. Então, é isso. Qual que é o princípio que a gente tem por trás da revisão? O princípio é a construção da memória. Quando você aprende algo, e aprender aqui eu vou colocar muito entre aspas, porque é uma definição muito, muito grosseira,
a respeito do que acontece, o que acontece? Você tem como se fosse um caminho neuronal. Vamos dizer que isso daqui seja a definição de direito constitucional. A sua memória é isso, é uma série de neurotransmissores fazendo um determinado caminho. É só isso que acontece no cérebro, não tem mágica, tá? O cérebro, ele funciona por impulsos químicos e elétricos. Então, beleza. Então você tem uma curvinha ali que é a definição de direito constitucional. Você tem uma vírgulazinha que é a função de primeiro grau e você vai desenvolvendo isso. Qual que é a questão? Quanto mais você trabalha com o conteúdo, mais espesso vai ficando esse caminho, essa memória, essa lembrança. E quanto mais espesso for esse caminho, mais rápido é. Imagina que você tem uma viela que fica numa cidadezinha de interior onde só passa uma carroça, não passa nenhum carro, só passa uma carroça ou só passa um burro. Se você quiser andar por ali rapidamente, vai ser mais difícil, mas se você pavimenta, se você abre, se você amplia e a partir de lá podem passar carros, você consegue ir mais rápido. Com o cérebro é semelhante. Quanto mais você faz um caminho, mais aquele caminho ele fica expresso, rápido, acessível, e isso é a memória. Quanto mais você se lembra de um conteúdo, mais fácil é você se lembrar de um conteúdo. Esse conceito é chave e eu preciso que você me diga se você entendeu, tá bom? Que beleza! O livro do Ciclo da Cleide chegou hoje, que beleza, Cleide! Fico muito feliz, fico muito feliz. Que coisa boa. Eu quero simplificar a sua vida, tá? Eu vim ao mundo para simplificar a sua vida. Eu não gosto de complicar nada. Fernando, o que você acha daquela revisão de 24, 36, 48, 72, 90... Oh, meu Deus do céu. Se você já ouviu falar em revisão, você já deve ter visto alguém complicando isso. Quer fazer uma revisão? O jeito mais simples de você fazer faz uma vez por semana, tá? Fernando, é perfeito? Não, mas é bem mais fácil do que você não fazer o que vai ser perfeito. E esse método de 24 e uma semana e um mês e 15 dias, ele também não é perfeito. Não existe método perfeito, sabe por quê? Porque a revisão, ela depende essencialmente do conteúdo que você estudou, da forma como você estudou e do quanto que você se lembra de cada um desses conteúdos. Existem infinitas variáveis que vão dizer o quanto que você vai se lembrar de um conteúdo. Então não existe revisão perfeita. Com o passar do tempo, você vai vendo conteúdos que você precisa revisar um pouquinho mais e conteúdos que você pode revisar um pouquinho menos. Mas até que você entenda isso, se você faz uma revisão semanal, acabou o seu problema. Você vai rever tudo que você viu até então. Na verdade, tem dois momentos que eu recomendo que você faça a revisão, tá? Possíveis momentos sugeridos, inclusive, para a revisão no próprio dia de estudos. Isso aqui é o seu dia de estudos, tá? Vamos dizer que aqui você tenha, por exemplo, 5 horas e 30, tá? Vamos dizer que você esteja estudando 5 horas e você faz 5 sessões de 1 hora, beleza? Isso daqui são as suas sessões, aqui pode ser distribuído ao longo do dia, vai ter pausa, vai ter, enfim, o que quer que você queira, tá? O que eu vou sugerir? Que aqui no início do dia você faça uma revisão do D-1. O que é a revisão do D-1? É a revisão do dia anterior. Se aqui nós estamos no dia 20, você vai fazer a revisão aqui do dia 19. Por quê? Porque no dia 19 você criou o seu material de revisão. Então você vai pegar esse material de revisão e vai rever aqui. Por quê? Porque a partir daí você consegue pegar o fio da meada e se lembrar daquilo que você estudou. Isso daqui tem uma função emocional também. Muita gente estuda e acha que não está aprendendo, acha que não está vendo nada. A partir do momento que você senta no início dos seus estudos e você vê tudo que você produziu e tudo que você viu ontem, você fala, caceta, eu estudei. Você começa a ver tudo aquilo condensado, porque o estudo ele meio que se dilui ao longo das horas, começa a ficar tudo meio bagunçado, tudo meio misturado. Mas a partir do momento que você senta e olha o material de revisão que você produziu, você fala, caceta, como que a gente vai trabalhar com isso? Olha a quantidade de coisa que eu vi. Então isso daqui é uma forma interessante de você trabalhar, tá? Primeira coisa, então, a própria revisão do dia anterior. E, como eu falei para você, uma revisão aí semanal vai ser interessante. Então, você pega aqui no dia 7, faz uma revisão de tudo que você viu. No dia 14, uma revisão de tudo que você viu até então. No dia 21, uma revisão de tudo que você viu até então. Você pode eleger um dia, às vezes um sábado, às vezes um domingo, para você poder fazer isso. Fernando, é muita coisa. Só que qual que é a grande questão? A maior parte das pessoas não sabe fazer revisão. Talvez você seja simpático a essa circunstância, porque talvez você sinta que você não sabe fazer revisão também. E eu estou aqui para te ensinar como que você vai fazer isso hoje. Então, eu quero te mostrar o que as pessoas pensam que vai acontecer. E talvez você pense isso também. Presta atenção. O que as pessoas pensam que vai acontecer? Que conforme você está evoluindo,
o seu tempo de revisão ele vai subir indefinidamente. E aí é claro que um dia vai faltar dia para você fazer a revisão. Você acha que é assim que acontece? Coloca no chat para mim, sinceramente. A Daiane perguntou, devo ficar anotando a data do material de revisão? Daiane, não, porque o que importa no material de revisão não é a data, mas sim o conteúdo daquela revisão. Existe uma ressalva que é no caso de você estar construindo mapas mentais no computador, que aí você precisa da data para você consolidar ali o momento da revisão que você está vivendo, mas para 99% dos casos não precisa, tá bom? A Jéssica falou, é melhor revisar a matéria do dia anterior antes de iniciar as sessões ou depois? Jéssica, eu gosto de revisar o dia anterior no início dos estudos, tá? Porque isso me ajuda a pegar o fio da meada do que eu estudei e me dá motivação, porque eu estudei pra caralho no dia anterior e aí eu sigo em frente ali, tá bom? Então, a maior parte das pessoas, quando começa a pensar em revisão, pensa isso daqui. Pensa que o tempo ele vai ser eterno. Só que o que acontece na verdade? O seu tempo ele sobe um pouquinho de fato. Por quê? Porque ele parte do zero. Porque você era um ser humano racional, funcional, que não precisava revisar as coisas na sua vida. Só que o que vai acontecer? Depois de um tempo, esse tempo ele se estabiliza, ele sobe um pouquinho, ele desce um pouquinho, e aí na verdade ele começa a cair lentamente. Olha que interessante, ele vai se estabilizar em algum momento? Vai, mas ele começa a cair. Por quê? Porque os conteúdos que você estudou, aqueles conteúdos mais antigos, eles começam a se consolidar, e quando o conteúdo se consolida, você passa a revisar cada vez mais rápido. Aquela ideia que você passava aqui, às vezes um mapa mental que você passava 1 minuto para ver, 30 segundos para você poder ver, depois de um tempo aqui, depois de 30 dias, você está vendo ele em 2 segundos, porque você bate o olho e você se lembra do que ele fala, você se lembra quais são os conceitos que estão trabalhados ali. Faz sentido? Faz sentido? Beleza? Olha só, a Betânia falou, seu método mudou minha vida, depois que eu coloquei em prática, minha porcentagem de acertos aumentou significativamente. Que beleza, Betânia, eu fico muito feliz, viu? Obrigado pelo feedback. Eu fico sempre muito satisfeito de receber mensagens assim. Obrigado, podem mandar sempre, tá, gente? Eu fico muito feliz. Então, esse daqui é o processo pelo qual a gente vai passar na verdade. O seu tempo de revisão ele aumenta, mas depois ele vai diminuindo. Por quê? Porque você vai consolidando as coisas antigas. Gente, o material que você constrói hoje, ele é um material que em algum momento vai desaparecer. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. A finalidade do material de revisão é não existir. Então o material de revisão ele funciona como às vezes a rodinha da bicicleta de quando a gente é criança. A rodinha da bicicleta ela existe para ela se consolidar na sua vida para sempre? Não, a rodinha da bicicleta ela existe para que você possa entender o equilíbrio, entender a mecânica da bicicleta e depois tirar isso. Com a revisão é a mesma coisa. Você acha que o professor que vai dar uma aula, ele precisa de material de revisão? Não, ele pode até consultar alguma coisa para tirar alguma dúvida de algum elemento novo, mas aquilo que ele viu está consolidado. Ele pode falar horas sobre aquilo. Você pode me tirar esse material aqui que eu falo sobre revisão durante 2 horas se você quiser. Eu faço isso daqui muito mais para organizar os seus estudos, a sua visão, as suas ideias. Então é importante que você entenda isso. Tudo bem? Beleza? E o Carteiro Rocha, grande Carteiro Rocha, satisfação, meu velho. Grande a moderna. Ai, cara, foi muito louco. O Carteiro Rocha falou aqui, e o que está fixado facilita o futuro. Isso que o Carteiro Rocha falou pra gente se chama agregação cíclica. Quanto mais você sabe, mais fácil é você aprender novos conteúdos. O início de um aprendizado de uma disciplina é sempre mais trabalhoso do que o final do aprendizado. Por quê? Porque os principais conceitos, eles já estão fixados. Mas, Fernando, vem cá, como é que a gente faz esse bagulho? O que você deve registrar quando você está consumindo esse material? E eu quero dar um exemplo aqui, e eu preciso que você pare tudo o que você estiver fazendo, se você está jantando, se você está lavando louça, se você está arrumando a casa, eu preciso que você pare e que você olhe para cá. Isso daqui não funciona só com áudio, você precisa estar ligado, porque se você entender isso daqui vai ser o principal ponto que vai revolucionar o seu mundo nos estudos, tá bom? É isso daqui que a gente vai precisar, presta atenção. A gente vai ter 3 níveis de conteúdo. Qual que é o nível ideal? É o ideal que está aqui embaixo, tá? Eu peguei um trecho da aula do meu grande colega, professor Agoné Fernandes, juiz de direito, magistrado aqui no TJ da FT.
Ele dá aula de Direito Constitucional e ele deu uma aula sobre Poder Executivo. Eu peguei aqui um PDF e esse PDF, ele tinha esse trechinho aqui. Eu quero trabalhar com esse trecho. Esse trecho aqui, ele não é a solução de todos os seus problemas, mas a ideia por trás desse trecho é, presta atenção no que eu vou fazer. Ele fala aqui, ó, o Congresso Nacional é a junção das duas casas legislativas. A sua presidência é exercida pelo presidente do Senado Federal. Exatamente por isso são comuns questões de concurso que colocam o presidente do Congresso Nacional à frente do presidente da Câmara na linha sucessória, logo abaixo do vice-presidente. No entanto, você deve lembrar que a ordem contempla imediatamente após o vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, casa que representa o povo. Então presta atenção, presta atenção, presta atenção. O que o iniciante ele vai querer fazer? Ele vai querer copiar, porque o iniciante ele não sabe nem o que é Congresso Nacional. Ele vê aqui que o Congresso Nacional é a junção das duas casas, ele fala, eita porra, eu achava que o Congresso Nacional era bagulho à parte, assim. Ele não sabe nem disso. Então, os materiais, eles vão ter níveis, tá? Se você é iniciante e ainda assim você quer trabalhar com essa informação, se você acha que essa informação é importante, tem um jeito muito fácil de você fazer isso. Presta atenção. O que ele está dizendo aqui, ó? Presta atenção. Ele está dizendo que o Congresso Nacional é igual à Câmara dos Deputados mais o Senado Federal. Fernando, e se eu não me lembrar do que é isso? Meu irmão, se você não se lembrar do que é isso, você tem um problema sério de compreensão. Porque está escrito aqui, Congresso Nacional é igual à Câmara dos Deputados mais Senado Federal. Você pode não se lembrar o que significa CD, o que significa SF. E aí você pode pegar uma coisa um pouco mais extensa, mas você criar siglas que você entenda o tempo todo vai ser importante, tá? E essas siglas elas são muito comuns. Então, beleza. Primeira informação que nós temos aqui, Congresso Nacional é igual à Câmara dos Deputados mais Senado Federal. Isso aqui é uma informação de iniciante, tá bom? Super iniciante essa informação aqui. Aí ele vem falar aqui, ó, sua presidência é exercida pelo presidente do Senado Federal. Opa, então peraí. O Congresso Nacional, o presidente do Congresso Nacional é aquele do Senado Federal, concorda? Então, a gente está falando aqui dos nossos órgãos, né? Você quer ilustrar isso daqui? Então, você põe aqui, ó. Que aí você vai saber que é o Congresso Nacional. Quem não souber o que é, vai estar em maus lençóis. Ei, está prestando atenção? Presta atenção. O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado Federal. Aí o que ele vai colocar aqui? Ele vai colocar uma gordurinha, uma relação com as questões. São comuns questões de concurso que colocam o presidente do Congresso Nacional à frente do presidente da Câmara na linha sucessória. Só que o que ele está dizendo? Que isso daqui está errado. Ele vai falar aqui exatamente do que é a linha sucessória. Fernando, eu sou iniciante, eu não sei o que é linha sucessória. Você tem que usar a lógica. Ao longo dos seus estudos, você vai precisar pensar. Eu costumo brincar que tem muita gente que na hora que vai estudar abre a cabeça, tira o cérebro e põe em cima da mesa. Não seja esse candidato, tá? Você precisa pensar. O que é linha sucessória? É uma linha de sucessão. Linha de sucessão do quê? Do governo do país, talvez, mas você pode pesquisar no Google, linha sucessória, e ver o que aparece a respeito disso, tá? Então é muito importante que você tenha isso. É claro que isso aqui é um exemplo para algumas pessoas extremamente banal, principalmente para quem estudou, sei lá, um mês de direito constitucional, mas é importante que você tenha essa visão, tá? Então vamos lá. Aí o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a linha sucessória é composta por presidente da República, vice-presidente da República e presidente da Câmara dos Deputados. E aí depois vem o restante da galera. Eu peguei este parágrafo aqui e transformei nisto daqui. Agora me diz, dá para fazer? Tem que pensar um pouquinho, não tem? Mas esse engajamento que você cria com o material é exatamente o que vai fazer você aprender. É você pensar, é você estruturar, é você compreender a lógica. E isso daqui eu estou colocando em estrutura para eu poder me lembrar, tá? Se eu precisar. Eu hoje sou servidor da Câmara dos Deputados. Eu preciso me lembrar que o presidente da Câmara dos Deputados está na linha sucessória logo depois do vice-presidente? Não, porque eu vivi isso. Eu estive no impeachment da Dilma Rousseff, eu estive na eleição de novos presidentes, eu vi o presidente da minha casa se tornar presidente da República em uma ou duas ocasiões. Então, isso para mim já faz parte do meu conhecimento. O material do avançado, ele sempre vai ser menor do que o material do iniciante. Por quê? Porque o candidato avançado sabe mais que o candidato iniciante. Tudo bem até agora? Beleza?
Me diga se isso faz sentido para você, sim ou não. A Havana falou, então a criação do material também faz parte do estudo? Com certeza, Havana. Aula 1, isso se chama estudo ativo. Enquanto você está consumindo material de base, você produz material de revisão. Não só a criação do material de revisão faz parte do estudo, como é parte indissociável do estudo. Eu acredito que você não tem estado aqui na aula 1, você perdeu uma grande aula, tá? É uma pena, mas você perdeu uma grande aula. E qual que é o candidato médio? É aquilo que vai colocar mais texto, tá? Então evita colocar excesso de texto quando você puder colocar uma informação mais simples, quando você puder colocar um esquema, quando você puder estruturar isso. Veja que esse parágrafo inteiro se tornou isso daqui. E se você conseguir fazer isso com todo o conteúdo que você tem para estudar, acabou o seu problema de revisão. Você só vai conseguir seguir aquela recomendação que eu te dei de uma revisão cumulativa aqui se o seu material de revisão for um material mínimo, tá? Se for um material mínimo. A Rosângela falou, isso significa que devemos ir refazer os materiais de base. Você não faz material de base, tá, Rosângela? Você faz material de revisão. Quem faz material de base é o doutrinador, é o seu professor. Então você não refaz material de base, você extrai. E isso daqui é exatamente aquele processo quando eu falo que você vai sintetizar o que o professor traz, colocando apenas informações mais importantes. Se eu estivesse estudando, eu não precisaria disso daqui. Ah, sei lá, eu quero me lembrar da linha sucessória, eu colocaria só isso daqui. Você não vai colocar tudo em material de revisão. Em material de revisão vai entrar apenas e tão somente aquilo que você acha que vai te causar dúvidas, tudo bem? A Adriele falou, só para os pontos mais importantes. Exatamente, exatamente. O Anderson falou, faz sentido, mas eu sou iniciante, então eu acabo fazendo um material um pouquinho maior. Anderson, um material um pouquinho maior para você seria isso daqui. Esse daqui é o material do iniciante, tá? Então, mesmo para o iniciante, esse daqui é o material. A gente tem que trabalhar o nosso poder de síntese, porque esse vai ser o principal recurso que você vai usar na criação do seu material. E a gente tem 3 tipos principais de materiais de revisão, tá? A gente tem os mapas mentais, que são representações gráficas do conteúdo. Você tem flashcards, que são cartõezinhos que na frente você tem uma definição e atrás você tem uma explicação daquele conceito que você tem aqui. E você tem aquilo que eu chamo de resumos por tópicos, que são materiais mais liberais, tá? Você pode colocar texto, pode colocar imagem, pode colocar referências aqui, pode colocar gráficos, tabelas, o que você quiser. Em geral, eu costumo fazer uma associação com esse próprio material que eu crio aqui para você. Veja que aqui eu tenho texto, tem umas imagenzinhas perdidas, então isso daqui eu chamaria de resumo por tópicos, porque você está colocando pontos específicos, tá? Para você que de repente nunca viu um mapa mental, este daqui é um exemplo de mapa mental. E para você que quer conhecer como fazer mapas mentais, a gente não vai adentrar essa seara, tá? Porque são alguns elementos aqui que a gente tem que trabalhar, mas no curso do Zero à Aprovação, sobre o qual eu vou falar daqui a pouquinho, a gente vai ter um mini curso lá, completaço, sobre criação de mapas mentais. Isso daqui foi o que revolucionou meus estudos. Hoje eu estava vendo uma nota no Evernote que tinha lá as minhas aprovações. Eu lembro quando eu comecei a estudar para o TRF1, eu tinha inclusive um vídeo no meu canal aqui que falava sobre isso, e eu resolvi estudar só por mapas mentais e questões, né? Eu já estava um pouquinho avançado nos estudos e foi a transformação da minha vida, tá bom? A Lorena falou, posso fazer isso só depois de ler o texto por completo? Pode, Lorena, pode. Só que preste atenção para não colocar coisa demais, tá? Isso vai ser importante para você. Beleza? Vamos lá. A gente tem que fazer uma diferenciação aqui, que foi uma diferenciação que vocês me perguntaram ontem. Fernando, mas e quando é um conteúdo X, um conteúdo Y? A gente precisa diferenciar a disciplina que é mais conceitual da disciplina que é mais procedimental. E ontem eu falei isso para você também, tá? A disciplina que é uma disciplina mais conceitual é aquela que, como o próprio nome diz, depende de conceitos. Então, se eu falo de direito, se eu falo de língua portuguesa, essas disciplinas elas são mais conceituais. As disciplinas mais procedimentais, elas vão ser aqui raciocínio lógico, contabilidade, em alguns aspectos, tá? A parte de física que envolve cálculos, a parte de estatística que envolve cálculos. Então tudo aquilo que envolve cálculo, que envolve passos, que envolve procedimentos é uma disciplina mais procedimental. O material de revisão da disciplina conceitual, ele tende a ser maior do que o da disciplina procedimental. Fernando, dá para fazer material de revisão de matemática? Claro que dá. Se você está, por exemplo, falando de conjuntos e aí você quer ver a notação dos conjuntos, dá perfeitamente para você fazer. Você cria um mapa mental no meio, notação de conjuntos, e vai puxando os ramos para o Z asterisco, Z menos, Z mais, o que quer que seja lá. Então você tem como fazer isso. Só que é óbvio que para cálculo você não vai fazer isso, né? Para cálculo você vai simplesmente
calcular, né? Porque no final das contas é isso que a gente precisa fazer. A Ana Carolina perguntou, e os grifos no PDF para revisão? Ana Carolina, isso é grifar, segundo os cientistas nos dizem, tem o mesmo impacto do que nada. Então eu não recomendo isso como ferramenta porque o impacto é muito próximo de zero, tá? Grifar ou não grifar não faz diferença, reler ou não reler não faz diferença. Se o seu processo é um processo ativo de síntese desse material e depois de teste por meio das questões, como o próprio ciclo EARA propõe, aí você começa a aprender melhor, tá bom? Tudo bem? Parabéns pelo estúdio, obrigado, Cadine, muito gentil da sua parte, tá? Gente, são 3 passos simples que você precisa para você produzir o seu material de revisão. Vamos conversar sobre eles? Primeiro, você precisa selecionar, sintetizar e estruturar. Você vai selecionar o quê? O conteúdo que você vai colocar. Você vai sintetizar este conteúdo. Você vai pegar esse conteúdo e você vai reduzir, porque existe um processo de síntese entre o material de base e o material de revisão. Existe uma redução neste material, tá? E aí você vai estruturar de acordo com a ferramenta que você vai escolher. Por que que existem ferramentas? Porque essas ferramentas, elas estimulam a gente a escrever menos. Veja o mapa mental. Qual que é um dos princípios dos mapas mentais, de acordo com Tony Buzan? Uma palavra por ramo. Para concurso isso vai ser um pouco mais difícil, mas qual que é a ideia disso? É exatamente você sintetizar. Gente, presta atenção para tudo. Por que que você sintetiza? Porque isso estimula o cérebro, isso força o cérebro a se lembrar. Ah, Fernando, eu crio material de revisão e eu não consigo me lembrar. Ótimo, então você vai fazer um esforço, você vai ficar ali sentadinho, sentadinho, até você conseguir se lembrar. Quando você fizer isso, no dia seguinte vai levar metade do tempo, ou 1/3 do tempo, ou 1/10 do tempo. Mas esse primeiro esforço de você se lembrar daquilo que você estudou é extremamente importante. E por isso que eu recomendo sempre essa revisão do dia anterior também, que é para você ter certeza, para você consolidar aquela informação que você tem, tá bom? A Michelle perguntou, grifar pode ser um caminho para fazer o resumo e o mapa mental? Pode, se você vai simplesmente fazer uma seleção daquilo que você vai colocar, com certeza. O grifo como ferramenta, não como fim, ele certamente vai ajudar sim, tá, Michelle? A Maria Carolina perguntou, você quer dizer que é necessária a produção de resumos? Não, Maria Carolina, é necessário o estudo ativo. Se você quiser aprender melhor e em menos tempo, o estudo ativo ele é a ferramenta para isso. O resultado do estudo ativo é algum tipo de material de revisão. Não confunda material de revisão com resumo, tá? O material de revisão é amplo, o resumo é um tipo de material de revisão. Então não é necessário de forma alguma a produção do resumo, mas o estudo ativo ele é uma ferramenta para você aprender melhor, tá bom? Segundo ponto que você vai precisar ilustrar. Gente, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Sempre que você puder colocar uma imagem, sempre que você puder ilustrar o seu material, ilustre, porque isso vai fazer toda a diferença para ele. Pega um ícone na internet, pega uma imagem na internet, coloca alguma coisa em 2 ou 3 ou 5 ou 10 conceitos chaves que você tenha no seu material. Isso certamente vai te ajudar. Dentro de mapas mentais, como você sabe, isso é absolutamente indispensável, tá? 50% da eficácia do mapa mental está associada aqui às imagens que você coloca. Então tem várias imagens aqui, não em todos os ramos, mas isso daqui é certamente uma forma de você trabalhar, beleza? Isso daqui é importante para você. Ilustre sempre que você puder. E o terceiro ponto é você revisitar. Eu te dei uma escala muito simples para você poder trabalhar com o material que você produz. Se você dá uma olhada nesse material uma vez por semana, isso está aí parcialmente resolvido na sua vida. Tudo bem até agora? Tudo bem? Me diga se sim ou se não. Não sei nem se eu peguei água. Estou passando sede aqui. Ah, só tinha um golinho e estava quente ainda. Que dor. Tudo bem? Ótimo. Só para a gente poder se lembrar. Só para a gente poder se lembrar daquilo que a gente se viu. Daquilo que a gente viu. Você pega o material de base. A partir do material de base você produz material de revisão mínimo, isso se chama estudo ativo. Esse material de revisão, quando bem construído, ele substitui o seu material de base. O que é o material de base? É aquele material que você usa para aprender ou para aprofundar. Ele pode ser uma videoaula, pode ser um PDF, pode ser uma lei que você está estudando, sintetizando, pode ser um livro que você usa nos seus estudos. Então,
tudo isso daqui vai te ajudar, tá? O nome disso daqui é estudo ativo. Estudo ativo, como a gente viu lá na aula 1, é a ferramenta mais importante que você vai ter em qualquer coisa que você queira aprender. Processar, sintetizar essa informação, transportar isso para um papel, além de alavancar a sua sessão de estudos, criando material que você possa ver depois, vai ajudar o seu cérebro a processar melhor essa informação, tá bom? Então não acredite naquela pessoa que diz, ah, não precisa anotar não. Mano do céu, se você não quiser fazer o seu material de revisão durante a primeira leitura, ainda assim faça anotações, porque isso vai te ajudar. E depois você pode começar um material à parte. Eu, por uma questão de eficiência, eu sempre procuro a forma mais rápida de fazer as coisas, eu procuro construir esse material durante o consumo do material de base, o que acaba sendo mais eficiente, tá? Então perceba que aqui nós já temos consumo e produção concomitante, o que é radicalmente diferente do que a maioria das pessoas faz. Gente, muita gente estuda com videoaula hoje. O que a pessoa faz? A mão dela serve para apoiar o queixo. Ela liga o diabo da videoaula, você que está fazendo isso, você sabe disso, já pode ficar envergonhado neste momento. A pessoa liga a videoaula e fica assim. Daqui a pouco a outra mão serve para quê? Exatamente, para pegar o celular e começar a ver o que tem de bom no Instagram. Então, muito cuidado com isso. Atenção, aprendizado estão diretamente relacionados. Quanto mais atenção você presta, quanto mais você se engaja com esse material, mais você aprende. Aqueles segundos que a gente gastou ali atrás para construir aquele esqueminha a respeito de linha sucessória é uma coisa que vai me ajudar, não é o que você vai fazer, aquilo não vai te ajudar, porque quem construiu fui eu, tá bem? A Alice tá adorando esses 3 encontros, que beleza, Alice, muito obrigado. A Dandara falou, aparentemente os mapas só pelo computador. Claro que não, Dandara, você pode fazer com papel e caneta também, tá bom? Eu tô fazendo aqui por uma questão de facilidade, até para poder te apresentar. Tá bem? O Lucas falou, existe diferença na eficiência entre material de revisão escrito em folha e papel? Existe, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? A Vanessa ficou envergonhada agora, ela viu que foi para ela isso daqui, né? Então muito cuidado, você precisa estar engajado e engajada no processamento deste material, e a forma de você fazer isso é por meio do estudo ativo. Material bem produzido substitui isso daqui, por quê? Porque uma parte do conhecimento vai para o seu cérebro, a outra parte vai para o papel, só vai para o papel que não couber aqui. Tá bom? Então se não coube aqui, você vai colocar aqui. E com o passar do tempo vai fazendo o quê? Vai abrindo espaço, esse conteúdo ele vai ficando cada vez mais associado, mais condensado, e aí você pode tirar mais do papel e colocar aqui. O seu material de revisão ele diminui com o passar do tempo, beleza? Depois disso a gente faz o quê? A gente faz questões. Quando é que a gente viu questões? A gente viu questões ontem no nosso encontro 2. E aí por último a gente trabalha com a fase da adaptação, que vai ser basicamente o registro do seu percentual de acertos e depois o trabalho com este material. Você vê que a gente está fechando esse trabalho aqui? Fernando, mas tá, existe diferença entre o material criado de forma digital e o material criado no papel? Existe, tá? O que as pesquisas mostram pra gente é que os materiais que são criados em papel, eles são mais eficazes. O que isso significa? Significa que aquele contato que você tem, ele tende a ficar mais retido. Papel e caneta, material analógico. Só que qual que é a grande questão? A grande questão é que o material digital ele é mais eficiente e mais conveniente. E aí, o que acontece? O que acontece é que em vez de você andar com um calhamaço de mapa mental, você pode ter isso no seu celular, e a probabilidade de você entrar em contato com isso em mais vezes no momento mais específico, mais estratégico dos seus estudos, aumenta. Então, assim, eu passei a vida inteira usando material digital, milhares dos meus alunos passaram a vida inteira usando material digital e foram muito bem sucedidos. Então é uma questão muito de escolha, tá? Mas esse conhecimento ele é importante você ter. O material em papel, segundo as pesquisas que mais trataram disso, ele tende a ser mais eficaz, ou seja, ele atinge o objetivo com mais força, mas essas pesquisas, elas não consideram o nosso comportamento básico nos estudos, que é você entrar em contato com esse material repetidas vezes ao longo do tempo, tá? O Nando Silva, para fazer anotações, usa somente o Evernote. Eu acho válido. Cara, a ferramenta é menos importante do que a prática da revisão. Cuidado só para você não escrever demais. Esse é um risco que a gente corre com o teclado. Tá? Então cuidado para você não escrever demais, porque é muito mais conveniente você escrever no teclado, e com papel e caneta você acaba escrevendo menos, porque é mais demorado, é mais cansativo. Então isso é uma pegadinha que tem aí no caminho, tá bom? Então vamos lá.
Coisas muito importantes que a gente passou até aqui. A gente falou sobre revisão, a gente entendeu como que isso vai acontecer. Para a gente pular para a fase da adaptação, eu quero te dar um fechamento nos tipos de materiais que a gente trabalhou. A gente trabalhou com material de base, a gente trabalhou com material de revisão, a gente trabalhou com material de aplicação. Antes da gente continuar, a Dandara perguntou: o que você acha dos mapas resumos prontos? Gente, para você que veio até aqui, mapa e resumo pronto tem a mesma eficácia de você produzir o seu material? Sim ou não? Coloque no chat para mim, por favor. A Jéssica falou: vale fazer no papel e depois passar limpo digitando? Não é perda de tempo. Jéssica, se é para passar limpo, eu prefiro fazer direto no formato final, tá? Por uma questão de tempo. O que a gente não percebe é cada uma hora que você coloca mais na sua semana, no seu dia, isso vai se tornar dezenas de milhares de horas no final do seu processo. Então, eficiência todos os dias é bem importante, tá bom? Obrigado, Juliana, suas dicas são top. A Havana falou: e depois da revisão de 30 dias eu volto a ver aquele tópico de determinada matéria, com que frequência? Havana, revisão semanal enquanto você precisar. Galera, consumir material pronto não tem o mesmo impacto. Se tivesse, a gente aprenderia de primeira com material de base. Quando você compra o material de revisão, você está partindo do pressuposto que o que vale é o material e não é o processo. O que vale não é só o material, é o processo. Por quê? Porque 50% do trabalho é a produção e 50% do trabalho é o consumo, tá bom? Quando a gente fala de materiais de base, rapidão aqui, esses materiais servem para aprender e para aprofundar. Esses materiais, eles são mais analíticos, eles são mais extensos porque eles têm gordura. O que é gordura, Fernando? Gordura é tudo aquilo que o professor põe, que o doutrinador põe, que o escritor põe, que não é o conteúdo propriamente dito, não é aquilo que vai cair em concurso. É uma história, é um exemplo, é uma relação com alguma coisa do passado, é uma evolução histórica que não vai ser cobrado, mas que serve para você entender. E os bons materiais, eles têm gordura. Isso é característica do material de base. O material de base, lembre-se, você não constrói material de base, ele é sempre material de terceiro, tá? Fernando, mas e o meu professor? O seu professor construiu material para você. O material que ele usou é um material que outra pessoa construiu. Então ele tem o seu próprio doutrinador, ele teve os seus próprios professores, tá? Então é muito importante que isso fique claro para você. Mas os bons professores, os bons doutrinadores, os bons escritores, eles sempre vão colocar gordura. Por quê? Porque isso alivia, isso facilita o consumo. Eu costumo dizer, presta atenção que isso é importante, eu costumo dizer que a gordura do material é o azeite de oliva que lubrifica o tobogã dos estudos para que você possa cair nos campos floridos do conhecimento. Tudo bem? Tudo bem? Então é isso, a gordura é isso, a gordura é ruim? Não, a gordura é ótima, a gordura é ótima. Só que a gente não coloca isso no nosso material de revisão, tá bom? Você sempre vai extrair essa gordura e pegar apenas aqueles pontos em que você tem dificuldade para colocar no seu material de revisão. Exemplos aqui de materiais de base: PDF, videoaula, livro, lei, qualquer coisa que você vá aprender ou aprofundar pode ser considerado material de base. Sempre material de terceiros. Fernando, eu fiz o meu material de base? Não, você não faz o seu material de base. Você só constrói material de base para outra pessoa, tá? Então, o meu professor, ele construiu material de base para mim, mas o material de base que ele usou não é dele, é de outra pessoa. Isso é só uma definição, é só para a gente poder falar a mesma língua, tá bom? O que são os materiais de aplicação? Em geral, vão ser as questões com que a gente vai trabalhar. Para que servem as questões? Elas servem para a gente praticar, validar o nosso estudo, alinhar aquilo que a gente estuda com aquilo que cai na prova, direcionar os nossos estudos para aquilo que é mais importante. Esses materiais, eles são muito pontuais, a ideia deles não é cobrir 100% do conteúdo, até porque tem tópicos do edital que às vezes não tem nem questões, tá? Então, se isso daqui é todo o conteúdo, as questões elas vão ser mais ou menos assim. São materiais interpretativos, porque você precisa pensar a respeito deles e eles complementam o material de revisão. A gente viu isso na aula de ontem. O que eu te falei na aula de ontem? Que você pega as suas questões, em caso de erro, essas questões elas devem retroalimentar o seu material de revisão para que você não erre mais aqueles pontos, tá bom? E
Esse material de aplicação ele pode tanto ser próprio quanto ser um material de terceiros. Quem nunca criou as suas próprias questões, faça isso. É uma recomendação muito importante. Crie uma questão, veja um trecho do conteúdo e crie uma questão. A gente viu o trecho de linha sucessória. Você quer criar uma questão a respeito de linha sucessória? A linha sucessória é composta por presidente, vice-presidente e presidente do Senado Federal, nesta ordem. Questão errada. Acabei de criar uma questão em 4 segundos. Você pode fazer isso indefinidamente. Se você encontra um conteúdo que tem poucas questões, você faz isso, cria questões de certo ou de errado. Você vai ver nas táticas que o examinador usa. E sabe por que é importante você criar questões? Porque você começa a olhar o conteúdo sob o ponto de vista do examinador. Você começa a ver o que dá para misturar, o que é parecido e que dá para interrelacionar. Como que eu posso me tornar muito melhor nisso, exatamente fazendo essa diferenciação. Fazer diferenciação, inclusive, é um dos melhores pontos para você aprender. E quando você está do lado do examinador construindo as suas próprias questões, você se torna ainda mais foda, tá? Você tem um grupo de estudos? Se não tem, tá tudo bem, mas você tem um grupo de estudos? Criem questões uns para os outros, não com a intenção de que as questões sejam iguais às questões da prova, mas com a intenção de treinar. Obviamente, sem colega, sem noção, que vai criar questão de coisas que nunca vai cair, coisas do mundo real, tá? Isso é importante. Por último, a gente vai ter aí os nossos materiais de revisão que vão servir para fixar, mas presta atenção, a compreensão precede a fixação, tá bom? Então você precisa entender antes de você fixar, por isso que o estudo ele vai ser tão importante. Esses materiais são materiais mais sintéticos em relação a quê? Em relação ao material de base. Material de base é grandão, material de revisão é pequenininho. E esses materiais, eles vão ser pontuais, eles vão trazer as suas dúvidas e os fatos do conhecimento. Os mais comuns são mapas mentais, flashcards e resumos por tópicos, e esses materiais eles são mutáveis. Por quê? Porque eles podem mudar. Quando você é iniciante, você tem um material grandão. Como candidato mais avançado, você tem um material pequenininho, você vai tirando coisas. É como se você pegasse um pedação de granito e você fosse talhando esse pedaço de granito para ele se tornar aquela peça bonita que você gosta, mostra para os amigos e carrega com você, tá? E esse material, ele é sempre próprio. Fernando, eu posso comprar material de revisão? Você é um adulto funcional e pode fazer o que quiser. Fernando, tem eficácia para os meus estudos eu comprar esse material? Muito pouca, tá? Porque cerca de 50%, pelo menos, eu diria até mais, está na construção desse material e cerca de 50% vai estar na utilização. Só que aqui, além de você ter valor para revisão propriamente dito, você ainda tem um valor da compreensão, tá bom? Você entende melhor quando você constrói o seu material, porque você está selecionando aqueles pontos que são importantes. Material que é construído por outras pessoas, normalmente é genérico, meio capenguento, tá bom? A Vanessa perguntou, como conciliar em 30 minutos ativos, exercícios, mais revisões, mais conteúdo? Ué, a gente conversou sobre isso, Vanessa. Vamos lá de novo aqui. Você quer fazer uma sessão de 30 minutos, é isso? Então você vai fazer o seguinte, ó. Você está vendo conteúdo novo? O que você vai fazer? Material de base e material de revisão. Faço isso daqui em 20 minutos, faço 10 minutos de questões. Sem mistério. Dá para eu consumir uma aula de meia hora acelerada em 20 minutos? Dá. Construo meu material de revisão ali junto, faço 10 minutos de questões, pronto, resolvido. Tá? Não tem mistério não. Se você quer fazer isso em 5 minutos, dá também. 3 minutos lendo um parágrafo, construindo seu materialzinho de revisão, faz uma questão e segue em frente. Pronto, uma sessão de estudos de 5 minutos, tá bom? É possível. E para a gente poder finalizar aqui a fase da adaptação, vou passar aqui bem rapidinho, tá? Vou passar aqui bem rapidinho. O que é a adaptação? A adaptação é um processo por meio do qual você inicialmente registra as suas dificuldades para depois você analisar e agir. Essa fase de registros é uma fase típica de fase 1 dos estudos, quando você está vencendo o conteúdo. A segunda fase, uma fase de análise e ação típica de fase 2, quando você já finalizou o conteúdo. Isso daqui não é uma regra, isso daqui é só uma forma de você compreender isso daqui. Tá? Vamos dizer que você queira registrar os seus estudos. Registrar os estudos é importante? É fundamental. E essa ferramenta aqui do registro diário, ela é incrível. Você pega isso daqui, em 3 minutos você constrói isso daqui no Excel, no Word, tá? Não me peça um modelo, por favor, porque isso daqui é literalmente uma tabelinha que só tem 6 títulos, tá? São 6 títulos que tem aqui. Data, disciplina, assunto, percentual bruto, percentual líquido e observação. Então vamos dizer, hoje é dia, tipo, sei lá, 31 de fevereiro. Qual que é a disciplina? Eu estou estudando Direito Constitucional, Direitos e Garantias Fundamentais. Fiz questões? Fiz 10 questões, acertei 8 questões. Qual que é o meu percentual bruto? 80%. Ah, Fernando, mas eu estou estudando para uma prova do Sebrasp. Então, como é que você calcula a sua nota no Sebrasp? Você
vai pegar as questões que você acertou menos as questões que você errou. Se você tinha 10 questões, essa é a distribuição, né? Quanto é que vai dar isso daqui? 6. O seu percentual líquido é 60%. E a observação você pode colocar aqui que você achou, por exemplo, um conteúdo difícil. Agora imagina isso tudo preenchido. Imagina isso tudo aqui preenchido. Você tem aqui informação para o resto da sua vida para você entender como que você está. Imagine que você faça isso com língua portuguesa e aí em janeiro você estudou um monte de língua portuguesa, você filtrou lá no seu Excel só língua portuguesa, e aí você tem aqui que você, por exemplo, tem crase, acentuação, regência, oração subordinada, ortografia, morfologia, sintaxe. Olha o que aconteceu aqui. Tem alguns conteúdos que você está tirando de letra e tem alguns conteúdos em que você não está tão bem assim. Quando você chega ao final desse estudo, você sabe que isso daqui está ok, você pode trabalhar com revisões e questões, porque o seu processo de aumento de nota provavelmente é certo. Isso daqui pode precisar de reestudo. Uma das perguntas que eu mais faço para os alunos. O aluno chega para mim assim e fala: Fernando, eu estou com dificuldade nessa reta final. Eu não consigo passar de 75% da nota. Eu falo: tudo bem, onde é que estão seus erros? Quais são os assuntos que você tem dificuldade? Ah, não sei. Isso é fase da adaptação. É um negócio que leva 10 segundos para você fazer, tá? Leva 10 segundos para você preencher cada linha disso daqui. Então, faça isso. Faça isso em toda a sessão de estudos que você fizer. Resolveu 5 questões? Anote a disciplina, anote o assunto, anote a data para você ver a evolução de como que você está indo. Isso vai fazer toda a diferença na sua rotina. Tudo bem? Você hoje já sabe muito melhor sobre como estudar, você hoje já entende muito melhor o ciclo EARA, tá? Antes da gente ver algumas dúvidas aqui, eu quero te lembrar que as inscrições para o curso do Zero à Aprovação estão abertas. Este é um curso que vai contemplar aí mais de 10 anos de experiência que eu tenho em orientação de alunos para concursos públicos. Se você quer aprender desde o início como que você pode estudar, como que você pode se lembrar dos conteúdos, como que você pode transformar aquele conteúdão num conteúdinho, como que você vai aprender melhor, entender aquele conteúdo difícil, resolver questões, como, quando, de que forma, tudo que você precisa saber vai estar neste curso, tá? Para que você possa acessá-lo, você vai entrar em zeroaprovação.com.br, o link que está na sua tela, você vai cair nesta página aqui. Você pode assistir um vídeo meu apresentando este material para você entender o que vai ter e você pode fazer a sua matrícula. Leia a página com cuidado, veja todas as informações que tem aqui. Essa metodologia é baseada no ciclo EARA, só que o ciclo EARA, naturalmente, o livro do ciclo EARA é uma parte desse conteúdo. O curso, eu tenho como dar muito mais complexidade, extensão e prática a ele. Muita gente pergunta isso: Fernando, o livro e o curso são a mesma coisa? Não, gente. Se fosse a mesma coisa, não precisaria de dois, tá? O curso ele é mais amplo, ele é mais denso, ele é mais prático, a gente consegue bater papo, ele se desenvolve com muito mais velocidade, tá? Aqui está falando para quem que o curso foi criado, a estrutura do curso, isso daqui é só um exemplo, tá? A gente tem mais de 30 horas de conteúdo neste curso sobre técnicas de estudos para você aprender do início ao fim. A gente fala sobre todas as técnicas, sobre revisão, sobre adaptação, sobre a parte do estudo. Você tem diversos bônus, inclusive curso completo de mapas mentais. A gente fala sobre ferramentas tecnológicas, sobre armadilhas dos estudos e como superá-las. Então tudo isso vai fazer parte da sua vida. Os mitos dos estudos, o que esse curso não é, você tem depoimentos aí a respeito dele e você pode dividir em até 12 vezes o seu pagamento, tá? Para você se matricular, você clica nesse botãozão aqui e sabe o que é melhor? É que você não tem nada a perder, porque a gente tem 15 dias de garantia incondicional. Se nesse período você achar que esse curso não te atendeu, você pode entrar na própria plataforma, pedir a devolução do seu dinheiro e a gente vai continuar amigos, tá? Essa é a segurança que eu tenho no material que eu ofereço para você. Eu tenho certeza que você vai mudar a sua história nos concursos, você não vai ser daquelas pessoas que estudam 2, 3, 5, 10 anos para passar numa prova que não mereceria todo esse empenho, toda essa atenção, todo esse tempo. A minha ideia aqui é encurtar a sua jornada do início até a aprovação em qualquer momento que você esteja, tá? Se você sente que você está tendo dificuldades com os estudos, se você já é um candidato um pouco mais avançado, tem 3, 6 meses, 12 meses, 24 meses de estudos, mas está empacado, aqui você vai descobrir onde que você pode superar essas dificuldades, tá? A gente tem uma seção aqui que fala sobre as perguntas
mais frequentes aqui ao final, tá? E você pode garantir a sua vaga clicando aqui, ele vai abrir para que você informe os dados de pagamento. Esse é um site seguro, você pode clicar ali no cadeadinho lá em cima para você ver o certificado de segurança e isso vai trazer tudo que você precisa, tá? As inscrições estão abertas por pouquíssimo tempo, a gente está com mais de 50% de desconto neste curso, porque estamos em fase de lançamento que vai até amanhã. Tá bom? Então aproveite porque isso vai ser transformador. A gente tem uns minutinhos para perguntas. Vamos ver aqui o que nós temos. A Cristiane perguntou, as sessões de estudos podem ser entre as outras tarefas ou precisam ser seguidas? Não, Cristiane, não precisa ser tudo junto não, tá? Você pode distribuir isso ao longo do seu dia. Tem 10 minutinhos para estudar? Estuda. Inclusive vai ser bom. O ideal é que, na verdade, principalmente por iniciante, as sessões de estudos sejam menores, tá bom? A Samia falou, comprando o curso tem um suporte para tirar dúvidas? Sim, Samia, a gente tem os comentários do próprio portal, tá? Que eu vou responder ao longo dos nossos encontros. E a gente vai ter encontros periódicos de tira dúvidas via Zoom exclusivos para os nossos alunos, tá bem? Qual a diferença entre reestudo e reisso? Hã? É o que, Havana? A Jéssica se inscreveu no primeiro dia. Muito bem, Jéssica. Muito bem, muito bem. Vamos ver aqui o que nós temos. A galera tá perguntando, quem comprar o curso ganha o livro? Vou dar. Era só no primeiro dia, gente, mas eu vou dar o livro para todo mundo que comprar o curso. Então você quer o livro? Então pode comprar o curso que você vai receber o livro. Nossa equipe vai entrar em contato com você para que a gente possa pegar o seu endereço e te mandar o livro. Tá garantido o livro para todo mundo que fizer a matrícula. O Elismar falou, estuda 2 meses, a prova dos meus sonhos já tem data, o que fazer? Estudar muito bem, aprender a estudar e seguir em frente nessa prova, Elismar. Fazer muitas questões, construir o seu material de revisão, tudo isso que a gente conversou aqui ao longo dos últimos 3 dias, tá bom? Vamos lá, obrigado, Rosângela, fico muito feliz. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Ana Carolina falou, libera a aula 1 para que eu possa me decidir acerca do curso. Ana, você não precisa disso não, essas aulas elas vão estar lá no curso, tá? E você tem 15 dias de garantia, então lá você vai conseguir assistir. Então não se preocupe que essas aulas vão estar lá. Você assistiu, decidiu que não é para você? Tá tudo bem, mas eu te garanto que você vai gostar. Então faz a sua matrícula que eu vou colocar essas aulas lá na semana que vem, tá bom? Deixa até segunda-feira, por favor. Samia, acho que eu não vou conseguir, mas você entra em contato comigo ou lá no Instagram ou com a minha equipe que a gente vê o que a gente pode fazer, tá? Mas as inscrições, elas vão fechar de fato na sexta-feira, tá bom? Teremos temática sobre conciliar concursos? Vamos ter sim, Camila. A gente vai ter inclusive um módulo na parte do bônus que é só sobre conciliação. Você vai entender quando fazer, como fazer, quando é conveniente, quando não é conveniente. Então tem uma aula específica lá para a gente poder conversar sobre isso com exemplos reais, tá bem? Amanhã tem outra live, temos, Michele, amanhã 19 horas nós temos outro encontro marcado aqui pra gente fazer tira dúvidas, tá bom? Então se você ficou com dúvida, vem aqui que a gente vai exatamente tirar essas dúvidas e marcar o encerramento das inscrições do curso do zero à aprovação, tá bom? Então a minha equipe tá colocando aí o link no chat, aproveita, conhece, vê como é que isso vai funcionar, porque eu te garanto que isso vai mudar a história da sua vida, beleza? Vamos pro sorteio? A gente tem sorteio. Ah, moleque, hoje eu não esqueci, tá vendo? O que você vai fazer? Você vai largar aí na tela a hashtag melhor livro e hoje nós teremos 2 felizardos ou felizardas para levar para casa exemplares do Ciclear. Então larga a hashtag aí para nós, para eu poder escolher aqui quem vai levar para casa esse material maravilhoso. Vai. Tá colocando aí a hashtag? Vamos ver aqui. Cadê meu vídeo ao vivo? Sou eu aqui. Maravilhoso. Joga a hashtag aí na tela. Eu vou dar aqui alguns segundos para vocês, para a galera da internet de escada aí. Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E o primeiro sorteado é a Havana Vasconcelos. Não, a Havana Vasconcelos não colocou a hashtag. Porra, Havana, aí você me sacaneia, né? Vamos lá.
Camila SF, primeira sorteada. Meus parabéns, Camila. Eu já vou falar o que vocês fazem, tá? E segundo ou segunda sorteada. 5, 4, 3, 2, 1 e... Carla Patrícia. Carla Patrícia. Meus parabéns, Carla Patrícia e Camila SF. O que vocês vão fazer? Vocês vão mandar endereço completo com CEP para suporte@fernandomesquita.com.br e o Lucas vai enviar o material para vocês. Vai enviar um livro para cada uma de vocês. Meus parabéns. Amanhã às 19 horas a gente se vê aqui para a gente poder tirar as nossas dúvidas. Combinado? Gente, obrigado pela participação. Acesse o zeroaprovação.com.br, se inscreva no curso que vai mudar a sua história. Combinado? Eu sou Fernando Mesquita. A gente se vê na nossa próxima oportunidade. Até mais. Tchau.